O negócio tá feio pra Unity, viu? Os desenvolvedores estão enfurecidos com o anúncio que rolou semana passada, uma mudança repentina no modelo de cobrança ali para os desenvolvedores, adicionando uma taxa por instalação. Isso mesmo, a gente vai pagar por cada pessoa que instalar o nosso jogo. E isso fez com que o mercado de desenvolvimento de jogos fosse abaixo. A polêmica foi tão grande que chegaram a ameaçar o CEO da Unity. E os escritórios tiveram que ser fechados. Então hoje a gente vai entender toda essa polêmica que tá rolando ali, como que isso vai impactar o mercado de jogos e principalmente, será que a Unity está enterrando a própria engine no mercado com esse posicionamento? Bora pro vídeo. Olha, eu não queria estar gravando esse vídeo aqui porque eu sempre fui fangirl da Unity, sempre falei muito bem dessa engine, porque ela democratizou, de certa forma, o acesso a desenvolvimento de jogos. Então, a Unity se tornou tão popular lá no começo justamente por oferecer uma ferramenta de qualidade gratuitamente para os desenvolvedores de pequeno porte. Então, ela acabou ganhando o mercado de desenvolvimento indie, mas hoje não tem como defender, tá? Na verdade, assim, eu tô bem surpresa com esse posicionamento e eu acho que sim, é uma coisa que quebrou a confiança da comunidade desenvolvedora de jogos. A gente vai entender o porquê que isso aqui é tão grave nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Carol Tequita, sou engenheira de software sênior. E esse é meu canal, a Tequita Dev, onde eu falo sobre tecnologia em geral, games, desenvolvimento. Tem muito conteúdo que vai te ajudar na sua carreira como programador. Ou se você não é programador, vai ter muito conteúdo de tecnologia que você pode gostar aqui no meu canal. A única coisa que eu te peço é que se você gostou desse conteúdo, quando você realmente falasse, nossa, esse vídeo aqui é bacana, você curte, você compartilha, você interage com esse conteúdo, porque assim você tá dando aquela força. Agora, se você já é inscrito aqui, sabe que o conteúdo é de qualidade, então já pode dar aquela interagida, aquele comentário, aquela curtida que ajuda bastante. Então vamos entender o que aconteceu. Semana passada, no dia 12 de setembro, eu tô aqui com a publicação oficial no blog da Unity, né? Eles anunciaram atualizações de preços e pacotes de planos ali da Unity, né? Mas a grande questão é que não era apenas um reajuste no valor dos planos que já existiam lá, que é o Personal, o Pro e o Enterprise, né? Na verdade, eles estavam introduzindo uma nova forma de cobrança que pode impactar diretamente no modelo de negócio ali dos jogos em si. Então, o que mudou nesse anúncio aqui que gerou polêmica na comunidade de desenvolvimento de jogos? Eles, a partir de 2024, querem adicionar uma taxa por instalação. Então, vamos supor, você tem um jogo lá, você vai pagar por cada instalação do seu jogo. Parece bizarro, porque realmente é estranho, o modelo estranho de se cobrar, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi essa notícia aqui, eu tava igual o Felca. Tá certo isso mesmo? Porque eu fui olhar o preço que era cobrado por instalação, né? E olha só, não é um preço baixo não, hein? A gente vai rolar aqui pra baixo, ó, 20 centavos de dólares por instalação, dependendo ali do seu plano, né? Agora, se você tiver o Pro, o Unity Pro, você já pode pagar de uma forma reduzida ali de acordo com a quantidade de instalações que você ultrapasse o limite. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas se a gente olhar só para essa taxa aqui, sem contexto nenhum, parece algo realmente absurdo, né? E para certos tipos de jogos, realmente vai ser uma coisa muito prejudicial. Eu vou explicar um pouquinho mais. Agora, como que era antes? Como que era esses planos ali na Unity? Anteriormente, a Unity ela tem a sua versão gratuita, então você pode trabalhar com a Unity de forma gratuita, que é o plano Personal, né? Mas aí, se o seu jogo passasse ali um limite de tanto arrecadação quanto quantidade de instalações, você tinha que migrar para algum plano pago da Unity. Então, antigamente, um desenvolvedor de jogos indie, na hora que o jogo dele fazia o sucesso, ele tinha que migrar para algum plano pago da Unity, seja o Pro ou seja o Enterprise, de acordo com o tamanho ali da equipe. E eu até vou mostrar aqui para vocês quanto que é o plano Pro, né? Então, o Personal é free e o Unity Pro, ele é 11 mil reais por ano. Se você pensar que seu jogo só precisaria migrar para o Pro quando ele passasse ali 100 mil dólares de faturamento, 11 mil reais tá ok, né? A gente convertendo ali a questão dos dólares, tá ok você pagar ali uns 2 mil dólares para ter a Unity Pro. Acontece que com essa mudança nesse modelo de cobrança, além dos estúdios serem obrigados ali a migrarem para o Pro, justamente porque a taxa é muito alta no Personal. Então, se a gente for olhar aqui, né, no Unity Personal, você pagaria 20 centavos por instalação, não importa o quanto você passe ali o limite que eles estabelecem, né? Agora, se você tiver assinado o Unity Pro, você já consegue uma taxa reduzida. Então, isso vai obrigar os estúdios a adquirirem as assinaturas, que já era natural, mas vai gerar uma cobrança a mais por instalação.
né? E quais são os limites para você atingir aqui essa cobrança? Então, os jogos que vão ser enquadrados nessa cobrança adicional seriam os jogos que ultrapassassem ali $200 mil de faturamento no ano anterior e também 200 mil instalações, né? Isso aqui é vitalício. Então, o limite de faturamento em relação ao ano anterior e o limite de instalação é vitalício. Então, vai somando ali ao longo da existência do jogo. Isso quer dizer que os jogos que estiverem utilizando a Unity gratuitamente e ultrapassarem esses limites vão ter que começar a pagar 20 centavos de dólares por instalação do seu jogo. Agora, se você tem um Unity Pro, você já tem ali um limite maior de faturamento e também um limite maior de instalações, né? Então vai pegar jogos maiores, considerando que quem assina a Unity Pro são normalmente estúdios que já tem um pouquinho mais de estrutura, né? E esse ponto que a Unity bateu na tecla, de que essas mudanças não vão afetar tanto a comunidade desenvolvedora indie, né? Os pequenos desenvolvedores de jogos. Eles justificam essa mudança aqui para poder fazer investimentos na própria ferramenta e também poder trazer novos serviços, que inclusive eu já falei sobre esses novos lançamentos da Unity em relação a ferramentas de inteligência artificial em outro vídeo aqui do canal. Então assim, eles estão investindo pesado na ferramenta, estão justificando essa alteração para que eles possam investir cada vez mais na ferramenta, né? Agora, um ponto bem importante aqui é que se a gente for pensar em jogos onde você cobra ali para a pessoa baixar o seu jogo, até que, pensando na taxa que eles estão cobrando de 20 centavos de dólares, não é uma taxa tão alta assim, porque a própria Unreal, que é a concorrente da Unity, também cobra uma porcentagem ali dos jogos, que é inclusive maior do que isso. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis mesmo, até que ok. O problema são os jogos free to play. Como que fica aqueles jogos que você não paga para poder jogar? Que são, na verdade, a maioria dos jogos de celular, onde você instala aquele jogo e de repente você pode comprar alguma coisa lá dentro, de repente você não pode comprar, de repente você pode ver algum anúncio, às vezes você nem vê isso, mas a grande questão é que o desenvolvedor ele vai estar pagando pela sua instalação sem saber se ele vai sequer conseguir monetizar aquele jogo, né? Se o seu acesso ali ele vai ser monetizado de fato, porque nesse modelo de monetização de jogos, onde o jogo é free to play, a gente ganha mais um número de acessos. Então a ideia é justamente que o jogo seja instalado de forma massiva, né? Porque desse tanto de pessoas que vão instalar o seu jogo, só algumas realmente vão te dar algum retorno financeiro, porque nem todas vão realmente jogar de fato, comprar coisas lá dentro, fazer com que você ganhe dinheiro. Então, nesse ponto é extremamente problemático. Como que vai funcionar os jogos free to play? E eu fiquei realmente sem entender, porque esse é um forte da Unity. Se a gente for pensar em jogos free to play, eles reinam no desenvolvimento mobile, né? Tem muito jogo ali para celular que é free to play. E a maioria deles utilizam a Unity como engine de desenvolvimento. Então, como que vai fazer para esses jogos que tem esse modelo de monetização coexistirem com essa taxação? Isso, para mim, foi sem pé nem cabeça. Então, por mais que, de fato, essa taxação vá atingir realmente jogos que já tiveram sucesso, se a gente for pensar no faturamento, que é o limite ali e no número de instalações, é extremamente prejudicial para esse tipo de modelo de negócio ali, para esse tipo de modelo de monetização. E outro ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui é a própria quebra de confiança. Então, como que você cria uma ferramenta que tem ali um modelo de monetização e tudo mais, e você muda isso do nada, do nada, né? E a galera fica assim, cara, como assim? Poxa, eu passei 3, 4 anos desenvolvendo um jogo nessa engine, agora que eu vou lançar, tudo mudou. E como que fica o meu trabalho? Eu vou reescrever tudo que eu fiz? Ou de repente estúdio de jogos, tem vários jogos já lançados ali, que utilizaram a engine, né, produtos extremamente valiosos que agora se veem ali encurralados, porque poxa, eu usei a tecnologia e agora eu tô preso a essa tecnologia porque eu vou ter que pagar essa taxa, né? Então a única alternativa que eles têm é refazer o produto deles em outra tecnologia, e isso acaba sendo inviável dependendo do produto. E aí o que eu tô trazendo aqui é que essa quebra de confiança é a pior coisa de todas essas notícias que a gente tá vendo aqui, né? Se isso tivesse sido comunicado de uma forma diferente, se tivesse tido um cuidado com a comunidade, consultar a comunidade para saber, né? Tivesse um tempo ali de maturação, poxa, a gente tá pensando em fazer assim, vamos ver o que a comunidade está achando, mas não, do nada chega com uma mudança dessa que impacta drasticamente o mercado já para 2024, né? Isso gerou um rebuliço muito grande nas empresas que já têm jogos que estão lançados ali. E não falando só em quem desenvolve, mas em todo o mercado, publisher, desenvolvedores, tudo que envolve ali o ciclo de vida de um produto, de um jogo no mercado. E nessa tabela que eles mostraram aí, a taxação, eles mostraram também que vai ter um desconto para países emergentes. Porque a gente sabe que o mercado de desenvolvimento de jogos, ele é desigual no mundo. Então o Canadá é super forte, os Estados Unidos super forte, agora no Brasil a gente está amadurecendo nosso mercado ainda. Uma taxação dessa é extremamente prejudicial. Então, para esses mercados, né, a taxa vai ser bem reduzida. Então, ó, para mercados emergentes, 0,02. Então, tipo assim,
10 vezes menor do que nesses países ali, onde o mercado de desenvolvimento de jogos está muito mais consolidado. Eu achei isso ok, é uma tentativa de, digamos assim, amenizar o impacto da mudança, né? Mas o fato é que a confiança ela foi quebrada. E para sondar um pouquinho como que anda os desenvolvedores de fato, eu conversei com pessoas do mercado para poder trazer algumas opiniões aqui para vocês. Conversei com o Eni Soares, que é desenvolvedor de jogos, também criador de conteúdo no canal Crie Seus Jogos, que é um dos maiores canais que falam sobre o assunto aqui no Brasil. E ele me deu a sua opinião que eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Carol, a minha opinião sobre esse assunto polêmico da Unity, né? Na verdade, eu acho que a galera tá polemizando mais do que o necessário. Se a gente olhar do ponto de vista financeiro, não é algo tão ruim, né? É claro que do jeito que a Unity quer fazer, é o que mais está gerando a polêmica, né? Mas entrando no mérito da grana mesmo, né? Que muita gente tem falado, né? Cobrar por instalação e tal. A efeito de comparação com a Unreal, que cobra royalties de 5% para estúdios que faturem acima de $1 bilhão, né? Se você pegar um estúdio que fature $1 bilhão usando a Unity e usando a Unreal, ainda com essas novas políticas de cobrança que eles estão impondo agora, a Unreal sairia muito mais cara do que a Unity, ainda assim, né? Então é óbvio que os estúdios vão fazer uma pressão, porque hoje eles não pagam nada e os estúdios de médio a grande porte ressaltam esse ponto. E eles passarão a ter que pagar essa taxa a partir de janeiro, né? Esse ponto que ele falou é muito importante. Se a gente for pegar a taxa da Unreal, né, e levar por esse ponto de vista, realmente, a questão aqui não é a taxa, mas como que foi comunicada essa quebra de confiança em relação aos desenvolvedores. Poxa, eu desenvolvi o meu jogo nessa ferramenta e agora, com esse tipo de posicionamento, sem consultar a comunidade, eu fico incerto em relação ao futuro da engine. E se lá na frente eles resolverem mudar completamente isso? Vocês entendem o peso que é escolher uma tecnologia para desenvolver um produto e o valor tá naquele produto e você tem que mudar aquela tecnologia? Então, é uma escolha muito séria, né? Quando você vai pensar em qual tecnologia desenvolver o seu produto que você quer que tenha um sucesso. Então eu acho que isso impacta bastante nesse quesito confiança. Afinal, por que os roadmaps de estudo da Backfront Plus são tão eficientes? Porque na Backfront Plus você quebra uma jornada longa e complexa em passos simples e executáveis. Começando de quem está começando do zero nessa carreira de programação mobile. Dominar a tecnologia, entrar no mercado, aperfeiçoar suas habilidades, liderar projetos e resolver desafios técnicos e definir uma visão técnica e liderar equipes. Ou seja, em uma única plataforma você vai ter conteúdos que vai te acompanhar em toda a sua jornada como programador ali, independentemente da sua experiência. Lá você vai encontrar então material de estudo para que você consiga evoluir do júnior ao líder técnico em programação mobile. Eu gosto de dizer que é a sua Netflix de conteúdo para que você consiga não só se tornar um programador mobile, mas evoluir na sua carreira. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, o link vai estar na descrição e não deixe de usar meu cupom. Agora, continuando aqui. Para a esmagadora maioria dos desenvolvedores indie que usam a Unity, essas medidas não vão afetar em nada, tá? A grande maioria dos jogos indie tem uma longevidade muito curta, né? A maioria dos jogos, depois de lançados, eles duram 2, 3 meses e caem num limbo ali de esquecimento. Sem falar que já saiu pesquisas feitas que mostram que cerca de 9% apenas dos jogos indies na Steam faturam mais do que $200 mil, né? Então a gente está falando de uma fração muito pequena do mercado, né? A esmagadora maioria dos desenvolvedores indie de fato não serão afetados por isso. E se algum dia o cara chegar a ter um faturamento de R$1 milhão e vender em paralelo 200 mil cópias, que é lá o valor mínimo para ser taxado, né? Ele vai ter, na minha opinião, um baita de um problema bom em mãos, né? Eu acho que a grande questão não é que o problema é que não vai afetar a pessoa agora, mas a gente cria um produto pensando no sucesso, não no fracasso. Então a gente quer que ele atinja ali 1 milhão de cópias e tudo mais. A gente quer que ele seja um sucesso. E pensando nessa escalabilidade, né, em como que eu vou atingir esses públicos maiores, é uma coisa que você deve levar em consideração na hora de você criar o seu produto. Eu acho que um ponto também importante aqui, na questão jurídica mesmo, poxa, e os jogos que já estão lançados, como que fica essa alteração para eles? Porque quando eles foram lançados, quando eles foram desenvolvidos, né, não tinha essas condições. Então, essa mudança de termos ali do dia para noite, que pelo menos até então é algo que vai afetar todos os jogos que foram feitos com a engine, não é uma coisa que vai afetar só quem continuar daqui para frente, né? Isso é um fator que perde muita confiança ali de mercado. E ele complementa justamente isso, ó. Concluir, eu acredito que da maneira que a Unity quer impor essa cobrança, né, por instalações e também do jeito que eles fizeram, chegando de um dia pro outro e soltando essa bomba, eu não concordo, tá? Não concordo com isso. Eu acho que eles poderiam ter feito de outra maneira, talvez ter consultado antes os estúdios e tal, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, né? Acredito que é uma medida que, se a Unity não recuar,
a galera vai ter que se adaptar, né? E visando o desenvolvedor indie, isso não vai afetar em praticamente nada a vida dele, né? Claro, para estúdios de médio e grande porte, com certeza, eles vão passar a ser taxados, né? E isso vai gerar custos para eles, né? Então, por isso que essa galera não tá feliz com isso. E não tá feliz mesmo. Tanto que ameaçaram o CEO da Unity, eles tiveram que fechar os escritórios. Tem até uma notícia a respeito disso aqui. Então, olha só essa notícia aqui. Os escritórios da Unity são fechados após potenciais ameaças à segurança da empresa. Então, a galera dos estúdios ficou revoltadíssima, começou a fazer ameaça, eles tiveram que fechar os escritórios justamente por isso. Atingiu justamente essas empresas que chegaram, ultrapassaram essas cotas ali e se viram justamente encurraladas. Poxa, a gente já tem um jogo na engine, a gente não pode mudar toda ali a nossa base de código do dia pra noite. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai pagar ou a gente não vai pagar. Eu acho que esse ponto de comunicação foi extremamente falho, eles estão irritados, com razão, eu concordo com o Enes. Inclusive, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Enes, eu vou deixar não só o link do canal dele, mas ele também tem um curso de desenvolvimento de jogos super acessível, super legal, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu conversei também com a Michelle Santos, que trabalhou comigo na Fanbytes e hoje também desenvolve jogos, e ela falou um pouquinho sobre uma outra ótica que é importante a gente levar em consideração. A repercussão negativa é totalmente justificada porque a Unity inicialmente lançou um comunicado que deixava brechas para dúvidas em relação a como seria mapeada essa cobrança por instalações, como lidar com a pirataria, eventos de caridade, como seriam os jogos em serviços de assinatura como o Game Pass. E esse ponto que ela falou é muito importante, porque tem vários modelos onde esse tipo de cobrança tem um impacto direto, como ela falou, né? Game Pass, como que a gente faz com pirataria, né? Então, se a empresa muda, tem um posicionamento repentino de mudar essa política de cobrança do dia pra noite, como que os desenvolvedores vão confiar que esse cálculo de instalação vai ser feito da maneira certa, se eles não divulgaram mais informações de como vai ser feito isso? Então, falta um cuidado ali em ter esse anúncio, em trazer informações que são relevantes para evitar essas lacunas que geraram essa polêmica tão grande. E continuando, ela falou um ponto muito importante a respeito das publishers e essa parte legal ali em relação a problemas jurídicos dos contratos que já foram firmados, né? Só depois da repercussão negativa que a Unity tentou clarificar melhor essas situações que não estavam muito previstas e muito claras no primeiro anúncio. Mas agora já é tarde demais porque o caos já foi gerado e vários estúdios já se posicionaram com notas oficiais e esse laço de confiança foi quebrado. Então, de toda forma, esse modelo de cobrança de instalações é bem problemático e pode gerar vários problemas jurídicos aí que não foram muito previstos, principalmente em contratos que já foram estabelecidos entre jogos e publishers. Então, migrar a engine que um estúdio trabalha significa mudar toda a infraestrutura e o workflow da equipe. É justamente isso que ela falou. Você tem um produto que foi desenvolvido na Unity. Cara, às vezes refazer isso é inviável, especialmente para estúdios pequenos que não tem recurso de refazer isso. E até para os grandes também, imagina um jogo complexo que levou anos para fazer, você ter que refazer justamente por essa mudança de cobrança. É complicado. Um custo de tempo e recurso que pode comprometer um estúdio pequeno, pode ser decisivo para a estrutura de um estúdio pequeno. E por enquanto eu não consigo visualizar tomar esse tipo de decisão nos projetos que eu estou trabalhando atualmente. Assim como eu falei, a Michelle, ela é desenvolvedora, inclusive ela criou um jogo sozinha, né? Então ela tá nessa posição de um desenvolvedor indie, a gente tá vendo o depoimento de uma pessoa que trabalha como desenvolvedor indie, tá vendo ali esse futuro incerto em relação a essa quebra de confiança. Justamente isso que ela falou. Poxa, quando a gente vai pensar em desenvolver um jogo agora, como que a gente faz com esse futuro incerto, né? Ela não sabe qual decisão ela vai tomar nos produtos que ela já tem, nos jogos que ela já está desenvolvendo. Mas o receio que gera é que isso comprometa negociações futuras com publishers, que podem ver negativamente participar desse modelo de negócio da Unity. A Devolver, por exemplo, já sinalizou que vão considerar a plataforma de desenvolvimento dos projetos que farão os pitches para ela no futuro. Esse é um ponto muito importante, porque quem trabalha com desenvolvimento independente precisa de publisher, porque quem trabalha com desenvolvimento de jogos de forma independente cria o seu produto para conseguir uma publisher. Essa publisher vai conseguir fazer com que o seu produto alcance mais pessoas, porque eles sabem estratégias de lançamento, eles vão saber como posicionar o seu produto e distribuir ele para o mundo inteiro, né? Então, quando a gente fala que a utilização da engine pode impactar em uma publisher querer publicar o seu jogo ou não, esse é um ponto muito importante também. Não só no modelo de negócio free-to-play, mas, poxa, eu vou desenvolver um jogo que vai chegar lá na frente,
a publisher não vai querer publicar porque eu fiz ele na Unity. Essa é uma coisa que eu não tinha pensado, na verdade, quando eu vi essa notícia, mas que a Michelle trouxe essa informação super valiosa que faz total sentido. O impacto pode ser bem maior do que a gente pensa em relação ao desenvolvimento indie. Os desenvolvedores brasileiros já perdem mais de 50% do faturamento da Steam com taxas, e pelo fato de não ter uma política de distribuição internacional que contemple os jogos aqui no Brasil, e lidar com uma métrica que não é muito clara no caso da Unity vai comprometer muito o mercado brasileiro indie. Por enquanto eu não vejo uma solução positiva para a Unity nesse impasse, porque o dano já foi causado, mas eu vou aguardar o desenrolar dessa novela para determinar como vou lidar com os projetos que eu já estou desenvolvendo. Por mais que seja uma medida que vai afetar menos de 10% de desenvolvedores, dependendo de como as coisas caminham, a credibilidade da Unity pode ficar abalada de uma forma que até afete a continuidade da empresa. Isso sim vai afetar todos os desenvolvedores da Unity, né? E as pessoas já estão comparando com o que aconteceu com o Flash. E eu posso dizer, porque eu tava lá, eu peguei justamente a morte do Flash e eu fui impactada diretamente com isso. Então, quando a gente fala de tecnologias morrendo, né, existem poucos cenários onde essas tecnologias realmente podem morrer, e um desses cenários é justamente quando você tem uma empresa que detém os direitos dessa tecnologia pisar na bola, assim como a Unity está fazendo nesse momento aqui. Então, pelo que a gente viu em relação ao depoimento da Michelle sobre publishers ali, o impacto pode ser muito maior do que a gente pensa. Isso que ela falou em relação à credibilidade é o que eu concordo com ela. Abalou a credibilidade da Unity, porque se eles tomam uma decisão meio top-down de uma hora para outra, a gente não sabe o que acontece no futuro, e isso deixa o mercado meio incerto. Em um momento onde a gente está vendo ali novas engines ganhando mercado, pode ser ali que a pessoa que está desenvolvendo o jogo independentemente escolha outra forma de desenvolver sem ser utilizar na Unity. O que é uma pena de fato, porque a Unity tem trazido várias novidades legais a respeito de inteligência artificial que eu mostrei aqui para vocês e que eu estava bem empolgada para utilizar, mas agora a gente não sabe quais são os próximos passos dessa novela. Eu acho que é um momento um pouquinho conturbado para poder dizer o que vai acontecer, mas acho que tem o risco sim disso impactar profundamente a utilização da engine no mercado. Para mim, eles vão ter que recuar. Na minha visão aqui, eles vão ter que recuar por um problema jurídico com jogos que já foram lançados. Não sei como eles vão se respaldar nesse sentido, mas mesmo assim a confiança já foi quebrada. Não tem como você restituir essa confiança de um dia para noite. Vai ser todo um processo para a comunidade voltar a confiar na Unity e entender ali as suas decisões de forma coerente. Atualizando aqui, porque enquanto eu gravava esse vídeo, a Unity soltou um tweet pedindo desculpas ali para a comunidade desenvolvedora, falando que vai repensar suas políticas. Aí a gente fica na expectativa sobre o que muda em relação ao que foi publicado. Mas de fato, deu para ver que a pressão da comunidade surtiu efeito. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa polêmica toda? Não deixe de deixar seu comentário. Você acha que é o fim da Unity agora com esse posicionamento? Você acha que realmente já deu pra Engine, por mais que ela esteja investindo ali bastante em ferramentas para facilitar o desenvolvimento de jogos? Você acha que agora outras engines vão ganhar o mercado por conta justamente desse episódio? Não deixe de colocar aqui seu comentário. E assim como é de costume, eu vou responder uma dúvida que deixaram em outro vídeo aqui do canal da Giovana Braga. A Tequita, você acha que dá para trabalhar com programação mesmo sem ter muito interesse pela área? Essa questão do interesse, algum interesse você tem que ter, seja financeiro, de ter salário legal e tudo mais, oportunidade, ou seja, você gostar de programação. Por quê? Alguma coisa tem que mover para que você consiga ter persistência para poder estudar. É fato que se você não tem afinidade pela área, se você não gosta de programação, o caminho do aprendizado vai ser um pouco mais difícil, né? Porque, poxa, eu vou estudar uma coisa que eu não gosto. Agora tem uma diferença entre você não gostar e você ter não tem tanto interesse assim, mas é uma coisa que tá tudo bem. E aí você tem que entender em que parte dessa linha você tá. Você não gosta ou você, poxa, até que vai, mas você não é apaixonada por aquilo. Porque tem uma questão muito grande na área que você não precisa ser apaixonado por programação para você trabalhar com programação. Mas sim, a afinidade, ela vai te ajudar nesse processo de aprendizado, mas ela não é obrigatória. Mas entenda que você vai ter que se esforçar a mais para conseguir ser uma boa profissional ali, se posicionar no mercado. Eu espero que eu tenha conseguido responder aqui a sua dúvida. E agora eu vou indicar outros 2 conteúdos antes de eu me despedir pro próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo aqui, não deixe de deixar o seu like também. Um conteúdo vai ser o vídeo que eu gravei sobre a Unity, falando sobre os seus lançamentos de inteligência artificial. E o outro conteúdo vai ser uma indicação do YouTube. E agora eu vou acompanhar ali os próximos passos dessa novela. Não esquece de se inscrever porque tem vídeo aqui toda semana.